no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar o Abre Aspas. Destaques desta edição. Família tem casa incendiada em Pindamonhangaba. Polícias Militar, Civil e Ministério Público realizam operação contra crime organizado no litoral norte. Reino Unido aprova vacina Pfizer para uso em população. Ministério da Saúde quer vacina de dose única contra a Covid-19. Essas e mais notícias agora no Abre Aspas. Quarta-feira, 2 de dezembro. Eu sou Glauco Turzi, comigo Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Vamos para mais uma edição de Jornal Abre Aspas, sempre ressaltando que a sua participação é muito importante aqui conosco, seja pelo Facebook do nosso parceiro Jornal Vale, pelas diversas redes sociais da SP-Rio, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp de contato direto aqui com a redação, ou também você que assiste o jornal na Fink TV, canal 25 e 525, pode acompanhar a atualização dessa e de todas as notícias que vão entrar aqui no Abre Aspas, no nosso portal, o spriomais.com.br. Mais um Abre Aspas no ar, Galco. Não tem a menor dúvida e, infelizmente, começando com uma notícia triste. Uma mulher de 22 anos, uma criança de 7 anos e um recém-nascido foram socorridos ontem após incêndio em casa no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. Segundo os bombeiros, a mulher foi levada pelo helicóptero Águia da PM ao Hospital Regional de Taubaté, com 90% do corpo queimado. O incêndio, de acordo com relatos de vizinhos, teria sido provocado por um homem que teria tentado estuprar a mulher. Mais tarde, após a prisão do homem, a Polícia Civil descartou essa hipótese. Quando o indivíduo foi detido, populares acabaram cercando a viatura em que ele foi colocado, ameaçando linchar o homem. A criança conseguiu pedir ajuda para vizinhos. O homem acabou colocando fogo na residência exatamente ao não conseguir praticar o crime. Ele fugiu em seguida. O bebê e a criança foram socorridas à UPA de Moreira César. O estado de saúde delas não foi informado. Pois é, Glauco, informações iniciais davam conta que o homem tinha tentado estuprar essa mulher e não tinha conseguido, informação já descartada pela polícia, mas não muda o crime. Ele tentou assaltar essa família, não conseguiu realizar assalto e colocou fogo na residência. É mais uma notícia trágica que abre o Abre Aspas de hoje. Não tem dúvida. E operação em conjunto da Polícia Civil, Militar e do Ministério Público cumpriu ontem 67 mandados em ação contra o crime organizado no litoral norte. As ações aconteceram em Caraguatatuba, São José dos Campos e Caçapava. De acordo com a polícia, os alvos são pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, homicídio e clonagem de veículos e cartões de crédito. No total, 9 pessoas foram presas na operação. Uma delas em um condomínio de luxo em Caçapava, que é exatamente apontada como chefe do tráfico em Caraguatatuba. A investigação começou há 4 meses a partir de um aparelho celular esquecido por um homem envolvido com o tráfico. Em Caraguatatuba, a polícia cumpriu mandados nos bairros Pegorelli, Martim de Sá, Travessão e Perequê. Os endereços em São José dos Campos e Caçapava não foram informados. Pois é, Galca, a Polícia Civil trabalhando muito ontem aí na região. Nós tivemos diversas operações, uma dessas aí do Litoral Norte também foi citada ontem aqui pelo nosso portal SP-Rio+, uma operação da Polícia Civil em Guaratinguetá que visava recuperar aqueles armamentos que foram furtados da delegacia de polícia lá em Guaratinguetá. A operação que também foi bem sucedida, mais de 60 policiais trabalhando, uma operação também muito grande lá no Litoral Norte, ou seja, a Polícia Civil cumprindo o seu papel de inteligência e atuando principalmente nessa rota do crime que é o nosso Litoral Norte. Infelizmente, a gente sabe que a Via Dutra e também o Litoral Norte, as cidades do Litoral Norte, são importantes malhas de entrada no estado do Rio de Janeiro
e acabam sendo aí meio que constantemente rota do tráfico. Então está de parabéns as polícias militares, civil, também o Ministério Público. Difícil e importantíssimo o trabalho das polícias militar, civil e, claro, também o Ministério Público. Terrível guerra que travamos. O transporte público de Jacareí já está operando normalmente nesta quarta-feira. A paralisação dos funcionários da JTU foi encerrada na tarde de ontem. A greve começou por volta das 7 horas, após a aprovação dos funcionários em assembleia com o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Jacareí ficou por cerca de 7 horas sem nenhum ônibus rodando na cidade. O motivo da reivindicação era o pagamento da segunda parte da primeira parcela do 13º dos funcionários da JTU, empresa que opera o transporte coletivo na cidade. Uma reunião foi realizada ainda de manhã e selou acordo entre as partes. A JTU informou que se comprometeu a pagar a segunda parte da primeira parcela do 13º no próximo dia 10 e a segunda dia 18 de dezembro. Em nota, a empresa ainda lamentou eventuais transtornos causados aos usuários do sistema de transporte público da cidade. Pois é, Glauco, fica um pouco complicado apenas lamentar cerca de 7 horas sem transporte público nenhum na cidade. Inclusive as vans também foram retiradas de circulação. Isto porque não houve aí comunicação hábil entre a JTU e os seus empresários, que esperavam aí no dia 30, famosa segunda-feira, receber a primeira parcela do 13º completa. E a JTU simplesmente no dia do pagamento disse que não ia pagar a parcela completa. E não havia negociação até então. Então o Sindicato dos Condutores se reuniu com os funcionários, aprovaram esse estado de greve, houve negociações, então praticamente os funcionários aí da JTU, do Transporte Público de Jacareí, terão 3 parcelas do 13º, que geralmente deveria ser pago em 2. Mas acordo feito, transporte reestabelecido, nesta manhã que os ônibus estão funcionando normalmente em Jacareí, notícia positiva para a população. Pois é, seria de bom tom também que a JTU estendesse a lamentação dos eventuais transtornos causados a também os funcionários, porque, creia, também foi um transtorno aí não receber o 13º salário. Seria só de bom tom. O corpo do adolescente Gabriel da Silva Alexandre, de 15 anos, foi encontrado ontem pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos na praia de Maresias, em São Sebastião. Bombeiros Marítimos. Ele estava desaparecido desde o último domingo, quando se afogou na praia com o irmão Guilherme da Silva Alexandre, de 12 anos, que também faleceu. E foi encontrado no mesmo dia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde a família realizou o reconhecimento. O jovem será enterrado hoje na cidade de Indaiatuba. A família realizava um passeio de um dia para São Sebastião. O grupo de cerca de 20 pessoas decidiu ir para a praia de Maresias, uma das mais famosas da cidade de São Sebastião, para levar a avó de 50 anos para conhecer o litoral. A tragédia. Glauco, é realmente uma tragédia, uma família perdendo aí duas crianças, né, praticamente 12 e 15 anos de idade. Vale frisar também, Glauco, que a gente deve redobrar a atenção nas praias. O Grupamento de Bombeiros Marítimos de São Sebastião informou que a praia estava devidamente sinalizada com placas de perigo para grandes ondas e também para correntes marítimas naquele horário e naquela região. Então, obviamente, uma família de Indaiatuba que provavelmente não conhecia aquela praia, não sabia dos riscos, mas, enfim, cabe a nós alertar, sim, para os perigos do mar. O Grupamento de Bombeiros de São Sebastião e de todas as cidades do Litoral Norte está sendo reforçado nessa época de alta temporada, que muitos turistas acabam indo lá. Então, muitas vezes a gente acaba dando essas notícias de afogamento que a gente não gostaria de dar, mas vale a prevenção. O risco sempre existe e vale sempre seguir as orientações do Corpo de Bombeiros. Infelizmente, uma característica cultural quase do nosso povo, triste falar isso daí, é exatamente não dar a devida atenção às normas de segurança. Infelizmente,
Isso é uma verdade e também precisa ser reconhecido. A imprudência campeia como cultura no nosso povo. E eu falei nosso, não falei os brasileiros. Todos nós. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso e nos patrulhar muito. A Justiça de Caraguatatuba suspendeu os efeitos da sessão que aprovou a abertura do processo de cassação do prefeito Aguilar Júnior. No processo, a Justiça alega que o regimento interno da Câmara foi respeitado, mas que a legislação municipal não pode se sobrepor à federal. O juiz responsável pelo caso aponta ainda que o mesmo vereador denunciante não pode votar ou integrar a comissão processante. No caso, o vereador Eliseu Onofre, autor da denúncia, votou e preside a comissão. Os vereadores Tato Aguilar, Vilma Teixeira e De Paula entraram com mandado de segurança, alegando descumprimento da legislação. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito reeleito Aguilar Júnior afirmou que a medida de abertura do processo de cassação é política e arbitrária, de pessoas que não conseguem reconhecer a derrota nas urnas. Pois é, Glauco, a gente está falando aí que alguns vereadores já estão contestando a versão da Justiça, mas isso não deve ir adiante. Por quê? O denunciante vereador Eliseu Silva já retirou o processo de cassação da sessão da Câmara, ou seja, a Câmara de Caraguá informou que o vereador Eliseu Onofre, Eliseu Silva, Eliseu Onofre, pediu o arquivamento do processo na sessão desta terça-feira, famosa ontem aí, né? Então esse processo já não vai mais para frente. Vale frisar que esses vereadores que abriram o processo de cassação do prefeito Aguilar Júnior, Eliseu Onofre, Ceará e Denis Guerra, todos não foram reeleitos vereadores da cidade e eles argumentavam que o prefeito cometeu um erro no quesito do recolhimento de contribuição previdenciária patronal, a famosa previdência aí dos servidores municipais. Portanto, processo já arquivado em Caraguatatuba. Pois é impressionante como, em termos gerais, as câmaras de vereadores do Brasil inteiro se atropelam no regimento interno. É impressionante como, vez por outra, nós temos que noticiar que foi parado, foi encerrado, foi cancelado, foi brigado, seja o que for, algum procedimento da Câmara de Vereadores, simplesmente porque suas excelências não leram o regimento. Aí começa uma coisa, desculpe, em alguns casos, não em todos, parece que já conta com que isso lá na frente pare novamente. Então, aqui uma proposta aqui aos senhores que irão começar os seus mandatos agora, iniciando a carreira na vereança aí, que se atentem a um estatuto interno. É simples assim, façam a lição de casa. E como a gente gosta de deixar bem claro aqui, fica a dica. Quando a gente vai entrar em algum grupo, né, geralmente, vamos supor que um grupo de WhatsApp, o pessoal já manda as regras do grupo. Pessoal, neste grupo não pode fazer isso. Seria bom que os vereadores se atentassem, no mínimo, ao que é o dever deles, né? Mas, enfim, vamos continuar com certeza noticiando aí mais casos de vereadores que não se atentaram ao regimento interno da casa. Simples assim, né? Exatamente. E olha, dá facinho para estender para deputados, senadores, presidente de Câmara, presidente da República, dá. Existe Constituição, existem estatutos que precisam ser lidos e cumpridos. Fica a dica. Vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Convidamos você a ressignificar pequenas coisas da vida, as mais simples, as que realmente importam. Mesmo que de forma diferente, desejamos que possam acontecer. Sorrisos carregados de afeto, carinhos confirmados pelo olhar, novas declarações de amor, encontros inesquecíveis, abraços para sempre. Esperança por tempos melhores.
Aproveite o novo. Ele gosta de você. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. A cada passo que damos, aprendemos que ser parte é muito mais que pertencer. Sabemos que ser parte é se preocupar pelas pessoas e deixar um legado para o mundo. Seja parte. Inscreva-se. Vestibular Univap. Estamos de volta com abre aspas desta quarta-feira, já 2 de dezembro. E já conosco aqui aquela sempre bem-vinda presença do nosso comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos, bom dia Douglas, bom dia Glauco. E pois é, né, doutor, a gente aqui nessa semana e particularmente numa quarta-feira com ótimas notícias com relação a esta danada desta pandemia, que logo mais vamos ouvir aí também sua opinião. Muito obrigado pela sua presença. E olha só, o órgão regulatório britânico, o MHRA, diz que a vacina da Pfizer, que oferece até 95% de proteção contra a Covid-19, é segura para a adoção. As imunizações podem começar dentro de alguns dias para pessoas em grupos prioritários, como idosos e profissionais de saúde. A imunização em massa de todas as pessoas com mais de 50 anos, bem como de pessoas mais jovens com comorbidades, pode acontecer à medida que mais estoques se tornem disponíveis em 2021. Essa vacina é administrada em 2 aplicações, com 21 dias de intervalo, sendo a segunda dose um reforço. O Reino Unido já encomendou 40 milhões de doses dessa vacina, o suficiente aí para vacinar 20 milhões de pessoas. Pois é, doutor, vacina já aprovada lá no Reino Unido, semana que vem, já no dia 7 até o dia 11, e deve começar já um processo de vacinação. O que podemos esperar deste novo período da pandemia no mundo, que é um período de pandemia que agora terá vacina? O que podemos esperar de como é que será a reação, os números aí, já com essa vacinação prevista para a semana que vem no Reino Unido? Eu acho que o primeiro grande efeito colateral do aparecimento das vacinas, do ponto de vista prático, é as pessoas acharem que nós já temos a solução e, por conta disso, começarem a relaxar, como já estão relaxando. Esse é o primeiro efeito colateral negativo comentado por um psicanalista hoje, que a gente está vendo isso no Brasil todo, as pessoas relaxando, participando de festas, indo para a praia, etc. e tal. Com relação ao Reino Unido especificamente, é o primeiro país praticamente a aprovar a aplicação na população. Os Estados Unidos, o FDA lá, deve aprovar também alguma vacina até o dia 17 de dezembro, e as companhias lá reclamando que 17 de dezembro está muito longe, quer dizer, gostariam que fosse aprovada logo a semana que vem. O fato concreto é que os especialistas consideram que uma vacina é eficiente quando ela consegue imunizar mais do que 50% dos vacinados. E todas as vacinas estão apresentando índices acima de 90%. Então, vai ser realmente uma grande ajuda, né? Você começa primeiro vacinando as pessoas de maior risco, que seria o pessoal da saúde, que trabalha diretamente com os pacientes. Se tiver dose suficiente, já vai vacinando idosos, principalmente de asilos, e com isso você vai tentando cercar o fecho. Mas o fato concreto é que ainda vai demorar, né? De uns 6 meses até
haver um número de vacinados suficiente para você conseguir ver alguma alteração nos índices de infecção no país, né? Pois é, esse é o princípio do fim, vamos ver. Mas enquanto isso, em terras brasileiras, o perfil da vacina desejada pelo Ministério da Saúde é de um imunizante com proteção contra o novo coronavírus garantida apenas com uma dose. Além disso, ele quer que a substância seja termoestável por longos períodos, em temperatura de 2 a 8 graus. As informações foram divulgadas durante um evento nesta terça-feira. De acordo com a pasta, esse perfil é o ideal pela logística e pela economia, mas entende-se que as escolhas podem não seguir esses desejos. A dose única é o primeiro impeditivo. O Brasil só testa uma vacina que tem a proteção garantida com a dose única, a da Johnson & Johnson em parceria com a Janssen. Aí temos um calcanhar de Aquiles, nos falta dinheiro, precisamos da proteção. E aí também, doutor, gostaria de ouvir o seu comentário a respeito do momento político a respeito disso tudo. Desejar não é poder. Como é que fica o Brasil nessa história da vacina? Aí tem duas questões, né? Primeiro, você tem que ver a questão do custo, né? Porque não adianta também você ter uma vacina que tenha todos esses predicados e de repente ela custa $100. Aí você inviabiliza do ponto de vista financeiro isso aí, né? Como você bem disse, só existe uma vacina que está dizendo que vai funcionar em dose única, né? Então está meio fora da questão. Essa vacina que está sendo testada, que vai ser liberada agora no Reino Unido, ela exige 70 graus negativos. Então é uma coisa que também já dificulta o Brasil. Então, na verdade, o Brasil tem duas grandes vacinas sendo testadas, que é a de Oxford e a Coronavac. Ambas podem ser mantidas e transportadas em temperatura de geladeira comum. Então isso já é um grande benefício. Um outro detalhe que as pessoas não estão se atentando, que é o seguinte: por exemplo, a Coronavac, eu não sei as outras, mas a Coronavac, ela já vem numa seringa montada com agulha, certo? Isso, além de facilitar a aplicação da vacina, tem uma economia de ampolas, de seringas e de agulhas enormes. Estamos falando aí de 200, 300 milhões de seringas e agulhas, que parece que o governo, inclusive, já está querendo encomendar. Quer dizer, então, são vários fatores que têm que ser avaliados na hora da sua decisão. Pode ser que mais tarde se chegue à conclusão que essas vacinas que hoje dizem que são necessárias 2 doses, pode ser que se chegue à conclusão que uma dose só você consiga um efeito suficiente. Resumindo, é o seguinte: nós estamos indo muito rápido com tudo, né? E a gente tem que ir muito rápido com tudo, porque o risco de morte do coronavírus é muito maior do que o risco de uma eventual vacina que não funcione tão bem. Mas o fato é que nós não podemos abrir mão das vacinas. Pois é, doutor, só uma última observação aqui. Com relação a isso, o que o senhor citou foi perfeito. A gente, infelizmente, grande parte da população tem um pequeno entendimento do tamanho da logística envolvida em tudo isso daí. Um fato aí que o senhor acabou de citar, com relação à seringa, só isso já é um fator enorme, aí, tanto de economia quanto de facilidade. Um outro ponto é que num país de dimensões continentais como o Brasil, ainda com uma infraestrutura precária, apesar de tudo, para cobrir aí em termos de estrada, em termos de aeroportos, todo esse país, a logística é gigante para que isso possa ser feito. Treinamento das equipes, distribuição dessas vacinas, elas chegarem mesmo, podendo ser guardadas em temperatura ambiente, que seja, aí, tudo isso envolve uma logística de um tamanho que parece que o brasileiro ainda não se apercebeu. Isso daí é um outro fator relevante que nós vamos precisar de um planejamento e uma estrutura, principalmente por parte do governo, absolutamente exemplar, o senhor não acha? Ô, Glauco, mas aí tem uma boa notícia, né? A boa notícia é que o Brasil já tem know-how sobre vacinação em massa no país continental como o nosso. Perfeito. Então, isso realmente não me preocupa, porque desde que, né, o Ministério da Saúde deixe as pessoas que entendem do assunto trabalharem.
A gente viu o que aconteceu. Puseram lá um general que diz que é especialista em logística e tem lá 6.800.000 testes de Covid parados no aeroporto. Então, quer dizer, ele tem que deixar trabalhar quem entende do assunto, quem entende da saúde, quem entende da vacinação. Nesse aspecto, nós estamos bem. O outro detalhe também é o seguinte, que você vacinando os grandes centros, onde tem a maior parte da população, você já consegue dar uma segurada muito grande na progressão da doença. Então, com relação à vacina e à logística, eu acho que vai dar tudo certo. Doutor, perfeito. É sempre bom tê-lo aqui. Exatamente, todo fato tem, quando é noticiado, um ponto que o senhor exatamente começou falando, que é o desde que. O problema do Brasil, talvez, como o senhor acabou de esclarecer muito bem, não seja logística, seja o desde que. Muito obrigado pela sua explicação concisa a respeito disso. Vamos esperar que desde que tudo corra de acordo com as pessoas certas, a gente faça vingar essa vacina. O senhor não acha? É isso aí. Pois é. E olha só, o Ministério da Saúde exatamente já divulgou ontem os primeiros pontos da estratégia preliminar para a vacinação da população contra a Covid-19. De acordo com a pasta, o plano será dividido em 4 etapas. Primeira fase, trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, e população indígena. Segunda fase, pessoas de 60 a 74 anos. Terceira fase, pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da Covid-19, como pacientes com doenças renais crônicas e cardiovasculares. Quarta fase, professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Leia-se presos. Os pontos foram apresentados após reunião da Câmara Técnica, responsável pela elaboração do plano de vacinação. Apesar da divulgação preliminar, o governo afirma que o plano de imunização só ficará pronto quando houver vacina registrada na Anvisa. Pois é, doutor, a gente está lendo aqui os pontos de como deve ser essa vacinação. Obviamente que a gente entende, a gente comentou ontem, muitos aqui no jornal de ontem, que esse plano de imunização só vai ficar pronto, obviamente, com as normas técnicas da vacina que for aprovada. Agora, uma dúvida que eu coloco aqui em nome do jornal, mas também de todos os telespectadores, internautas e ouvintes aqui do Abre Aspas. Não é um pouco tarde deixar esse plano de imunização somente depois que sair a vacina? Porque a gente tem previsão para que a Anvisa libere a vacina mais ou menos lá entre janeiro e fevereiro. A gente, depois disso, vai criar o plano de imunização? Não é tarde, na sua opinião? Como eu já disse, na verdade o Ministério já tem toda uma... Se deixarem as pessoas que sabem, que entendem o assunto trabalharem, o Ministério já tem todo um mapa de como fazer esse tipo de vacinação. Isso aí, na verdade, que eles acabaram de lançar, foi uma resposta aos meios de comunicação que estavam cobrando um plano e tal, não sei o quê. O plano, na minha opinião, não é o mais importante, porque não é que é o mais importante, ele já tem isso. Já o arcabouço, já a coisa já montada. Isso não me preocupa muito, não. O que vai mudar um pouco, Douglas, é essa questão. Se a vacina tem, por exemplo, agulha ou se não tem agulha, né? Se vai ser a vacina de 70 graus negativo ou se vai ser a vacina de geladeira comum. Isso é que vai mudar principalmente, né? Quer dizer, mas eu não me preocupo muito com isso, não, viu? Eu me preocupo mais com a questão política e que a Anvisa realmente faça a liberação das vacinas pensando unicamente na questão técnica e na saúde da população. E não se a vacina é de São Paulo, se a vacina é do Rio de Janeiro, se a vacina é de Curitiba, seja se é da Rússia, se é do Japão, da China. Do Japão acho que nem tem. Dos Estados Unidos não interessa isso. O que interessa é aprovar a vacina que mostrou eficiência e eficácia. Eu só espero isso. A liberação da Anvisa, porque com certeza o Ministério já está fazendo todo esse trabalho de elaboração do sistema. Como eu já disse também, é o seguinte, eles vão começar primeiro
nos grandes centros. Quer dizer, só para você vacinar os hospitais todos das grandes cidades do Brasil, você imagina quantas doses você vai precisar. Quer dizer, você nem vai ter dose de imediato suficiente para vacinar todo mundo. Né? Vamos aguardar. Não tenha dúvida, doutor, fazemos nossas as suas palavras aí, e um dado aí para ratificar exatamente o que o senhor disse. Em primeiro lugar, claro, esperamos que a politização de tudo o que diz respeito à vacina tenha a sua medida, coisa que é uma esperança nossa também. E a segunda é um dado muito interessante, que o Brasil, dos países que tem mais de 100 milhões de habitantes, é uma das referências do mundo exatamente no que o senhor acabou de citar, que é exatamente num calendário de vacinas e a efetiva distribuição e aplicação dessas vacinas. Então, realmente, a nossa esperança, cerro fileiras com o senhor aí, é que realmente a politização disso daí não estrague tudo. Doutor, sempre muito bom tê-lo conosco aqui. Na próxima quarta-feira esperamos poder conversar mais com o senhor. Muito obrigado pela sua presença e um ótimo dia. Aí. Bom dia a todos, até quarta-feira então. Pois é, né, Douglas? É realmente uma coisa que já está no nosso, na nossa expectativa, né? Depois desse ano dificílimo, um ano que vem aí pela frente, 2021, mas hoje, indiscutivelmente, independente de qualquer política, independente de qualquer coisa, a aprovação de uma vacina já é um marco nesse ano marcado por tantas e tantas desilusões, ansiedades e tudo mais. Se vai ser a nossa vacina, se não vai, um brinde a todos esses pesquisadores que fizeram um trabalho bravíssimo em todo o mundo para que nós chegássemos a esse resultado, não é, Douglas? Exatamente. E obviamente muitas pessoas estavam pensando que virando a chave de 2020 para 2021, o coronavírus ia acabar. Não é exatamente assim que acontece, né? Mas a gente espera que lá para janeiro, fevereiro, essa vacinação contra o coronavírus já comece a apresentar resultados nos números do coronavírus. Então, é uma esperança aqui de nós, do Abre Aspas, mas também de todos os brasileiros. Então, como disse o doutor na sua última participação aqui, antes de sair, vamos aguardar com esperança, obviamente. Não tem dúvida, e eu incluo no nosso índex de jargões aqui, Douglas, mais um que eu adorei, vou usar bastante também. Desde que, adorei isso que o doutor utilizou, tá tudo ótimo, desde que, exatamente. Parabéns, doutor, muito obrigado pela sua presença. O Ministério da Educação determinou que instituições federais de ensino superior voltem às aulas presenciais a partir de 4 de janeiro do próximo ano. Para isso, as instituições devem adotar um protocolo de biossegurança, definido contra a propagação do novo coronavírus. O documento estabelece ainda a adoção de recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais que deverão ser utilizados de forma complementar em caráter excepcional para a integralização da carga horária das atividades pedagógicas. Muito interessante aqui, Douglas, não sei o que você vai achar. O Ministério da Educação já falou o que tem que ser feito. Será que existe por parte do Ministério da Educação o conhecimento de como fazer tudo isso daí, ou a real noção de tudo que está acontecendo? Porque determinar que tem biossegurança, que tem... é uma coisa. Vamos aguardar aí para 4 de janeiro de 2021 para ver se a coisa vinga. Exatamente, Glauco. Vale frisar que neste ano está liberado até o dia 31 de dezembro, ou seja, o último dia do ano, o ensino remoto nas instituições federais. Mas vale frisar, Glauco, que de 69 instituições federais do Brasil, apenas 6 adotaram o ensino remoto, ou seja, a maioria delas ficou totalmente paralisadas nesse ano de pandemia, isto porque muitas não têm a estrutura ideal por parte do governo para realizar o ensino à distância. Obviamente que as faculdades particulares se mobilizaram porque dependiam desse aporte para não perder os alunos. Mesmo assim, mais de 850 mil alunos das instituições particulares trancaram ou cancelaram completamente suas matrículas devido à perca de renda ou, enfim, detalhes desta pandemia. Mas vale frisar, é sim uma medida já para o ano que vem, 4 de janeiro já está batendo a porta, e será que vai funcionar, Glauco? Pois é, nossa função aqui é acompanhar e trazer para você.
Pela nossa parca experiência, eu não tenho dúvida que nós ainda vamos falar muito disso aqui. Pois é, notícia que dominou também a mídia. Uma quadrilha tomou as ruas de Cametá, no Pará, a 235 quilômetros de Belém, no começo da madrugada de hoje, para assaltar bancos. Aquele esquema, com armas de alto calibre e explosivos. O morador da cidade, identificado como Alessandro de Jesus Lopes, foi morto pelos assaltantes após ser feito refém. Outro morador, atingido na perna por arma de fogo, está internado no hospital da cidade. A ação tem características, você acompanha também aí as imagens, semelhantes à registrada em Criciúma, lá no sul de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira, em que uma quadrilha também fez ataques pelo município em ação para assaltar a agência bancária. Um quartel da Polícia Militar foi atacado, impedindo a saída dos policiais. Método também utilizado pelos criminosos que levaram o terror a Criciúma. Ainda não se sabe o que foi levado, qual é o tamanho da quadrilha e se alguém foi detido. Fato pra lá, você acompanha ainda as imagens aí, importantíssimo. Ontem frisávamos aqui no Abre Aspas que a criminalidade sim tem uma perna, um braço enorme dentro do Brasil. Os casos destes assaltos agora que estão variando e saindo de centros que efetivamente colocaram a inteligência da polícia, viram o tamanho da ameaça disso aí, estão se deslocando para comunidades que não têm o mesmo efetivo, a mesma capacidade e talvez, às vezes, a mesma condição de embater essas quadrilhas. Isto é um problema seríssimo nesse Brasil que não pode ser tratado, principalmente pelo governo e pelos órgãos de segurança, como uma nota de rodapé. Isto é um assunto para ser tratado de frente como tem que ser tratado. É uma guerra em todos os níveis de polícia e Ministério Público contra o crime organizado que está instalado no Brasil. E Glauco, muito se viu ontem aí na mídia falando lá sobre o Criciúma, que os bandidos não tiveram aí reação violenta com a população. Obviamente que não tem o que esperar de criminosos. Hoje, lá no Pará, já moradores mortos e alvejados por esse cerca aí de 30 criminosos que estavam lá. Você já imaginou se vira uma cidade na mão de criminosos? Porque eles renderam o quartel da Polícia Militar com armamento mais qualificado, de mais grosso calibre do que o da própria Polícia Militar, e a cidade ficou à mercê desse cerca aí de 30 bandidos. Então eles podiam literalmente fazer o que quiser na cidade. O estado do Pará estima que sejam cerca de 30 bandidos, porque nem se sabe o número exato de assaltantes nesse ato. 5 bancos roubados, fuga a barco pelo rio Tocantins e não se sabe nem indícios do paradeiro desse grupo. Ou seja, estamos tendo novamente aí esse antigo método de assalto que já assombrou aqui a nossa região do Vale do Paraíba, agora se espalhando também pelo Brasil, e cabe às autoridades tomar a devida atenção com esse tipo de assalto que é muito perigoso. E não tem a menor dúvida, olhos abertos, cidadãos brasileiros. Trata-se sim de uma guerra, A morte de um refém por estes criminosos, diz bem ao que eles vieram. Eles não têm nenhum compromisso com a população. Então, vamos ver assim, é uma guerra a ser travada pelo governo, instituições de segurança, Ministério Público, tudo dentro da lei, mas não vamos nos iludir. Não é com polícia pacificadora que nós vamos enfrentar esta gangue de criminosos. Lembrando uma coisa, esse dinheiro roubado por essas quadrilhas, organizações, como eu acabei de dizer, não é simplesmente para comprar barco, carros e tudo mais. Elas financiam o crime organizado na compra de armamentos, equipamentos para poder enfrentar os órgãos de segurança. Trata-se de uma guerra. Isto não é brincadeira, não.
Pois é, Glauco, vamos continuar acompanhando para que nenhuma notícia nova aí de assalto aconteça nos próximos dias. Obviamente que o governador do Pará, Helder Barbalho, colocou toda a polícia de prontidão e que isso se estenda a todo o Brasil. Tivemos um assalto desse tipo bem sucedido ontem em Santa Catarina, o próprio governador do estado falou isso, outro acontecendo agora no Pará e as polícias, obviamente, que já estão com um sinal alerta e tem que ser assim em todo o Brasil. Não tem dúvida, difícil momento. Mas vamos relaxar porque finalmente chegou o terceiro bloco. Na volta tem tempo, tem esporte e muito mais notícias para vocês. Fique com a gente. Queria dar só um pulinho, meu coração que vive a pular, bem que podia me ensinar, mesmo sem sair do lugar, ele pula e me faz voar. Quando os dias em fila sem fim pularam por cima de mim, eu tive a sensação que tava grudada no chão. Eu só queria ficar bem mais leve e perceber que a espera foi breve, furar o tempo e o espaço e pular pro seu abraço. Natal presente no coração. Vem e chega com o sol, traz o abraço da manhã. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, leite Cooper. O Grupo Energy Telecom, através das suas 4 empresas, atua em todo o país integrando os principais serviços e soluções quando o assunto é tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, data center, Client and License, Cybersecurity e educação. Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Pois é, primeiro dia da semana, nesta quarta-feira, anunciou-se com muitas nuvens. Vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira terá um pouco mais de nebulosidade, né, aqui na nossa região, mas o sol ainda vai aparecer entre nuvens e as temperaturas chegarão próximas dos 30 graus. No período da tarde, novamente estamos esperando pancadas de chuva de forte intensidade e acompanhadas de rajadas de vento e raios. Muita atenção ao risco de alagamentos e também de quedas de árvores. Essas condições de instabilidade do tempo devem permanecer aqui pelos próximos dias. Por isso, mais uma vez, a gente solicita aqui a atenção redobrada das pessoas, principalmente nos períodos da tarde, né? Onde as chances dessa chuva forte são maiores. Caio Souza, da Squitter Meteorologia, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, tá aquela carinha de verão mesmo, mas por outras notícias aí, estamos precisando desesperadamente dessas chuvas nos lugares certos, porque como todo ano já falaram que a culpa do aumento da luz, é claro, é a falta de chuva no lugar certo, né, Douglas? Exatamente, a conta de luz ressaltando aí que está na bandeira mais cara que existe, que é a vermelha 2, ou seja, estamos no patamar mais caro. Tome cuidado com a sua conta de luz e nós esperamos, obviamente, que durante toda a semana a Squitter Meteorologia esteja trazendo aqui para nós do Abre Aspas a previsão do tempo, porque a gente sabe, pelo que a gente está vendo, que parece que vai ficar esse tempinho estranho a semana inteira, né, Glauco? Nossa senhora, vai, essa sensação de quente é complicado mesmo.
Muito obrigado, Caio Souza. Um ótimo dia a você e a todos aí da Squitter Meteorologia. E a Prefeitura de São Sebastião informou ontem que o calendário previsto de shows e fogos para a celebração do Réveillon 2021 foi suspensa. Segundo a Prefeitura, após decidir por manter a flexibilização no comércio, o prefeito ponderou sobre os últimos registros da Covid-19, antes de suspender o calendário de eventos. Atualmente, São Sebastião registra 2.520 casos da doença e 51 falecimentos. E, segundo a Secretaria de Saúde, foram ao menos 1.058 internações desde março. Glauco, vale frisar que todas as cidades do nosso litoral norte têm um aviso claro. Inclusive quando você desce pela principal ligação do Vale do Paraíba com o litoral norte, rodovia dos Tamoios, quando você chega em Caraguatatuba tem um aviso bem grande: use máscara. Quando você entra no site da Prefeitura de São Sebastião, tem um aviso: use máscara, e idem para Ubatuba e Ilhabela. Portanto, as prefeituras aí decidiram se manter na fase verde ainda lá no litoral norte, mas vale frisar que nem por isso significa que lá não tem pandemia. Então é um aviso claro do prefeito Felipe Augusto para que no Réveillon não sejam registradas grandes festas e aglomerações. Não vai ter a tradicional queima de fogos, shows que acontecem no fim de ano lá em São Sebastião. Ano passado tivemos grandes shows, Anitta, enfim, grandes cantores. Nesse ano não vai acontecer. É um recado claro. O mercado está aberto, o comércio está aberto, porém a pandemia ainda também está em vigência, né, como podemos dizer. Não tem a menor dúvida e não vamos esquecer. 2020, um ano atípico, um ano em muitos sentidos para não ser lembrado. Como bem falou o Douglas, isto não acabou. A pandemia não acabou e o Réveillon, claro, para o 2021 vai refletir o que foi em muito esse ano. Mas não vamos esquecer que, a despeito de fogos de artifício, a despeito do que quer que seja de folclore a respeito disso, boa notícia vindo da Europa hoje com a eficiência de uma vacina. E vamos começar o 2021 na esperança que ele traga exatamente a vacinação em todo o nosso país e aí sim começarmos um novo tempo que não vai ser fácil, mas pelo menos mais tranquilos. Então, que vão-se os fogos e que fique a esperança, que está muito bom, né? Exatamente, Glauco. Se é um ano que a gente, por um lado ruim, tem muitos motivos para não comemorar, nós temos sim que comemorar, estar passando mais um ano, estar comemorando vitórias na ciência, enfim. Toda passagem de ano tem o seu motivo para ser comemorada. Agora, obviamente, que essa comemoração esse ano será e deve ser mais contida. Não tem a menor dúvida. Mas agora, acabamos de falar aqui de esperança. Atenção, você aí de Ubatuba, olha que legal. A rede de supermercado Tenda Atacado abriu 230 vagas de emprego lá em Ubatuba. Presta atenção, hein? As oportunidades são para mais de 34 áreas. Há oportunidades para nível fundamental, médio, técnico e superior. Em algumas vagas não é exigida, atenção também, experiência prévia. De acordo com a empresa, os interessados devem comparecer à sede da Secretaria de Assistência Social, a Rua Paraná 375, centro de Ubatuba, entre hoje e 4 de dezembro, que é a próxima sexta-feira. O horário de atendimento, das 11 às 14h30. Para realizar a inscrição, é necessário levar currículo e documento de identificação. Mais informações pelo telefone 12 38 34 3504. Repetindo, 12 38 34 3504. Após se inscrever, o processo seletivo acontecerá aí de 7 a 11 de dezembro. Mais informações e a descrição das vagas, claro, é só você acessar aqui o portal da SP Rio Mais, o spriomais.com.br. Acessa lá, veja tudo que tem de possibilidade, porque realmente excelente notícia, né, Douglas? Exatamente, Glauco. A gente está falando tanto esse ano complicado sobre muitas perdas de emprego. A gente está tendo
notícias recorrentes na nossa região de um grande número de vagas de emprego aberta. 230 em um supermercado de Ubatuba. Ontem o pátio de SJC aqui em São José dos Campos estava com 190 vagas de emprego abertas. Portanto, você que está procurando uma oportunidade de trabalhar, de mostrar aí o seu potencial, o momento é agora. Então temos diversas vagas disponíveis e colocadas aqui à sua disposição no portal sprmais.com.br. Lá na aba de emprego você terá a nossa listagem completa com todas as vagas que estão abertas aqui na nossa região. Acompanhe, né? Não tem a menor dúvida. E olha só que boa notícia. Pode ser um presentão de Natal para você e para sua família. E com certeza que mesmo sem fogos de artifício, aí no litoral norte, você possa comemorar muito a chegada de 2021. E uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, Douglas, que é bem interessante, as vagas vão do fundamental até o nível superior. Então, abrange uma gama bem grande aí. Boa sorte para você, tá bom? E olha só, chegou a hora, né, dele trazer para a gente tudo o que acontece no esporte, porque afinal de contas hoje é quarta-feira. Para o brasileiro, dia de futebol. É o Boletim Linha de Frente com ele, Pedro Bavuzzo. Bom dia, Pedro. Fala, Glauco Tours e Douglas Cruz, seguidores da SP Rio Mais e da Think TV. Está no ar o Boletim Linha de Frente desta quarta-feira, com tudo o que vai acontecer no esporte no meio desta semana. Primeiro com os jogos da noite desta terça-feira. Com muito sufoco e confusão, o Santos perdeu para a LDU do Equador, mas mesmo assim garantiu a vaga nas quartas de final da competição. E infelizmente, a tradição prevaleceu. O Atlético Paranense foi derrotado pelo River Plate pelo placar de 1-0 e deu adeus ao torneio continental. Já o Flamengo lutou até o fim, mas foi eliminado pelo Racing da Argentina nos pênaltis e cancelou o sonho de ser tricampeão da competição intercontinental. E hoje tem mais Libertadores. Após ter vencido o jogo da ida por 3-1, o Palmeiras recebe o Delfim às 7h15 no Allianz Parque. Com a vitória conquistada no Equador, o Verdão pode perder por até 2-0, que mesmo assim se garante na próxima fase da competição. E hoje também tem Brasil e Argentina em campo. Pela ida das oitavas de final, Internacional e Boca Juniors se enfrentam às 9h30 da noite, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Já em território nacional, hoje pode ser um dia importante para o São Paulo, que visita o Lanterna Goiás às 7 horas em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Caso vença a equipe de Goiás, o tricolor paulista vai assumir a liderança geral da competição nacional, com 44 pontos. E para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, o Corinthians enfrenta o Fortaleza às 9h30 da noite no Ceará. Já aqui na região, hoje é dia de decisões na quarta divisão do futebol paulista. Com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1-0, o São José enfrenta o Rio Branco às 5 horas da tarde no estádio do Martins Pereira. Por ter tido uma campanha superior ao do adversário, a Águia do Vale pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim se garante na semifinal do torneio estadual. E vivendo uma situação um pouco menos confortável, o Mantiqueira recebe às 3 horas da tarde o Itararé, no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Lembrando que o primeiro jogo terminou empatado pelo placar de 1-1. Com isso, a Laranja Mecânica precisa vencer ou empatar para se garantir também na próxima fase da quarta divisão. Bom, pessoal, este foi o Boletim Linha de Frente desta quarta-feira, com tudo o que vai acontecer no esporte no meio desta semana. Claro, desejando boa sorte aos brasileiros, tanto na Copa Libertadores quanto os times da região na quarta divisão do futebol paulista. Eu vou ficando por aqui, Pedro Bavuzzo, para o Jornal Abre Aspas. Pois é, grande Pedro Bavuzzo, já atualizando todo mundo que já tem compromisso marcado nesta quarta-feira, seja em casa, seja num bar. Lembrando que nós tivemos uma regressão aí de flexibilização, então observe, ligue para o seu bar, caso você vá lá, para ver se vai estar tudo no mesmo conforme, tá? Mas Pedro Bavuzzo, grande Pedro, grande abraço aí, trazendo
todas as informações para esta quarta-feira futebolística no Brasil. E Galcão, não deu pro Mengão, né? Os torcedores aí da maior torcida do Brasil acordaram nesta quarta-feira aí de ressaca. Pelo menos na nossa redação não tem nenhum flamenguista, todo mundo aqui hoje entusiasmado, animado, mas infelizmente tivemos aí o time de maior... Foi dramático, não foi não? Foi exatamente nos pênaltis aí o Flamengo perdendo pro argentino, um Racing, né? E a gente, infelizmente, Brasil e Argentina, a gente sempre acaba torcendo pro brasileiro. Mas enfim, Mengão, atual campeão da Libertadores, Flamengo eliminado da Copa. Agora restou aí na mão dos paulistas e dos sulistas lá do Rio Grande do Sul trazer essa taça para nossa casa, porque se os argentinos ganharem, a gente vai ouvir, hein? Não, como a gente sempre diz, adversários sim, inimigos não, mas nós somos Brasil em tempo integral. Só uma coisa, verdade que parece que o Flamengo foi no último minuto lá que fizeram o gol que foi pro pênalti, e no pênalti ele perdeu, foi assim mesmo a história? Exatamente. O futebol tem desses capítulos, né? Um jogador que estava jogando bem, ano passado foi muito bem, o William Arão acabou perdendo o pênalti ontem lá, eliminando o Flamengo, mas enfim, futebol é assim. Rogério Ceni, novo treinador do Flamengo, tem um longo caminho pela frente para colocar o Flamengo novamente nos trilhos. Será que consegue, né? Vamos aguardar, né? Como é que dizem? Futebol é uma caixinha de surpresas. Exatamente. Pois é, atenção você tracker, meu amigo tracker, você amante da astronomia. A China aterrissou com sucesso espaçonave na superfície lunar nesta terça-feira, em uma missão histórica para recolher amostras, informou a mídia estatal chinesa. A sonda Chang'e 5 foi lançada em 24 de novembro. A missão não tripulada, em homenagem à mítica deusa chinesa da Lua, visa coletar material para ajudar os cientistas a saber mais sobre as origens da Lua. A missão tentará coletar 2 quilos de amostras em uma área anteriormente não visitada, uma planície de lava conhecida como Oceanus Procellarum, ou Oceano de Tempestade. Se a missão for concluída conforme planejado, a China será a terceira nação a ter extraído amostras lunares depois de Estados Unidos e União Soviética. O veículo que pousou na Lua foi uma das várias espaçonaves implantadas pela sonda Chang'e 5. A China fez seu primeiro pouso lunar em 2013 e em janeiro do ano passado, a sonda Chang'e 4 pousou, isso foi significativo, no lado escuro da Lua. Detalhe, a primeira sonda espacial de qualquer país a fazer isso. Dado muito relevante, a China, claro, tem vistas escancaradamente declaradas de comercialização na Lua. Hélio 3 e além de todas as outras coisas que ainda podem ser descobertas. Fato é que eles estão aí bem adiantados nisso. E supondo-se que seja realmente o único país que tenha pousado no lado escuro da Lua, mais uma vantagem, porque só eles sabem o que tem por lá. Pois é, né, Douglas? Exatamente, Galco. Muito bacana a gente frisar também que toda essa corrida para a Lua visa ir para Marte, porque nosso satélite, a Lua, é um dos que os países colocam como um dos pontos de parada, né? É um para trampolim, uma ida. né? Exatamente, para a ida até Marte. E vale frisar também que a China tem atualmente uma sonda a caminho de Marte. Esta sonda chinesa aí é a única neste momento que está tentando chegar no planeta vermelho. Outros países já colocaram sondas lá em Marte e ela tem previsão de chegada em fevereiro de 2021. Portanto, a China em plena corrida espacial para ocupar Marte, segundo o país, até 2030. Pois é, com esta notícia a gente encerra o abre aspas desta quarta-feira. Boas notícias, algumas não tão boas, mas vamos nos fixar que a vacina está a caminho. Melhor ainda, a vacina funciona. A nossa, com certeza, está a caminho. Acho que foi a notícia do dia, né, Douglas? Exatamente. Já países aí, como o Reino Unido, colocando a vacina em circulação já na semana que vem, Estados Unidos articulando. Quem sabe aí a gente não tem uma virada de ano um pouco mais tranquila, com informações sobre essa vacina chegando, para a gente ter um 2021 mais tranquilo que 2020. É o que a gente espera, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. Esperança sempre.
Com isso, a gente encerra o Abre Aspas desta quarta-feira, dando um bom dia a você e um olá também a você que nos segue aí na SINC TV, canal 25 e 525. Lembrando que, mesmo assistindo as matérias gravadas, todas as atualizações estão à sua disposição no portal da SP Rio Mais. Muito obrigado à audiência de todos vocês e até amanhã.